E aí, povo? Com ele eu sei pra onde eu devo ir. Posso cantar aqui pra vocês? Seu amor aqui. Errei tudo. Eu sou aquela pessoa que eu erro todas as músicas. Eu não canto uma música correta. Eu não canto, simplesmente eu não canto nenhuma música correta. Eu erro todas as letras. Aproveita e vão colocando no aviãozinho, mandando para os friends, que hoje é a última oportunidade que vocês vão ter de perguntar qualquer dúvida. Se você tem dúvida, se você tem qualquer coisa, hoje é a sua última oportunidade e de aproveitar o curso. Então hoje a gente vai falar sobre o curso. Tá alta a música, né? Certeza que tá alta, né? Sempre fica alta, eu sempre acho que tá baixo. Então aproveita, manda pros friends. Hoje vamos falar sobre o curso, vamos falar sobre gerenciamento. Vou tirar dúvidas, então se você tem alguma dúvida, você pode mandar aqui que eu vou estar respondendo todos vocês. Então, se você tem alguma dúvida, Natália, você vai falar sobre isso no curso. Mesmo que tenha tudo explicado no site, às vezes pode surgir alguma dúvida, né? Então, eu estarei aqui respondendo. E para quem ficar até o final, eu vou fazer uma pose no final e você vai printar essa pose. E você vai estar concorrendo a um sorteio. E adivinha aqui que vai ser o sorteio? Será que eu falo agora ou eu falo mais tarde? Eu não sei se eu falo agora ou se eu falo mais tarde sobre o sorteio. Será que alguém chuta aqui que vai ser o sorteio? Deixa eu parar minha música. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, vão mandando aí pros amigos. Samara, vai ser muito legal. No final teremos um sorteio. Dauber. Ó, tô pensando que você tá mentalizando a obra que você vai ter aqui em Maringá, né? Você vai construir projeto aqui em Maringá e passar pra mim as maiores casas. Isa Nicolau. Muito bom, hein, pessoal? Entrando aqui. Deixa eu tirar minha música. Aqui tá muito frio. Muito frio. E agora eu já estou com calor. O sorteio vai rolar no final. E o Guilherme Neri tá aqui perguntando aquele que eu fiz, o pintor especialista em efeitos decorativos, que a gente fez uma live semana passada lá na Cia Color. E o sorteio vai rolar amanhã, a gente tá enrolando, eu acabei vindo pra Cianorte, acabou que a gente ainda não fez o sorteio da Cia Color, mas todo mundo que participou da live que a gente fez semana passada já está, a gente já deu um jeito aqui de colocar o nome de todo mundo que printou. Então amanhã a gente vai fazer o sorteio com os brindes que a Cia Color vai disponibilizar, tá? O sorteio de hoje é outra coisa, então para quem ficar até o final e depois tirar um print aqui, eu vou sortear um curso meu. Todo mundo sabe que hoje 11h59 fecha. Então, assim, Natália, e aí, eu já comprei o curso, não posso participar? Sim, você pode participar. Se você for sorteada, a gente vai filmar tudo. Se você for sorteado, nós vamos te reembolsar com o valor do curso integral, né? Então, vale participar sim. Todo mundo que printar a nossa live no final, com a foto que eu ainda vou pensar numa pose exclusiva para o final, tá bom? E postar no seu stories vai estar concorrendo a um curso. Então vamos falar sobre o curso, né? O que é? Espero que a maioria já tenha entrado no site. Tá muito bem explicado, muito bem elaborado. Eu sempre falo aqui para vocês que o curso é muito além de gerenciamento, né? Mas eu vi que muita gente ainda entrou essa semana, então muita gente começou a me seguir essa semana e ainda não me conhece, não conhece a minha história. Então, vou dar uma breve introdução aqui para vocês, tá bom? Vão guardando as perguntas, porque se eu ficar prestando atenção aqui no chat, eu desconcentro e eu perco todo o foco do que eu quero passar aqui para vocês. Então, guarda as perguntas, eu vou deixar aqui meio parado, se eu subir aqui, e depois eu tiro todas as perguntas de vocês. Vamos lá. Para quem não me conhece, meu nome é Natália Bataglia, eu sou engenheira civil, eu moro em Maringá, no interior do Paraná. Eu sou especialista em gerenciamento de obras,
Sou formada há 1 ano e meio. Nossa, Natália, só isso que você é formada. Formação não diz nada, eu acho, do que você é, né? Mas eu fiz estágio durante a minha faculdade, a minha família trabalha com obras, então eu sempre estive em obras com os meus pais. Meu pai sempre construiu para alugar, então eu sempre estive em obras. Meu irmão é engenheiro civil, orçamentista da prefeitura. Ele já tem 6 anos de formado, acho que é isso. E então eu tô nessa área, minha família inteira é na área de construção civil. Eu tenho tio, eu tenho primos que todos têm construtora, loteadoras, então a gente sempre tá nessa área. Então eu cresci nesse meio, fiz minha faculdade, estagiei durante a faculdade, sempre em obras, sempre em construtoras, e depois que eu me formei, eu resolvi trabalhar por conta. Até porque a empresa que eu trabalhava ela era pequena e ela não iria contratar um engenheiro. Para eles é muito melhor você ter um estagiário do que você contratar um engenheiro. Até porque era de uma família, né? É de uma família e eles todos são engenheiros. Eu aprendi demais no meu estágio, demais, 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 demais. Eu aprendi coisas assim inexplicáveis, não nem se compara o que eu aprendi no estágio com o que eu aprendi na faculdade. Uma coisa complementa a outra, mas se você tá na faculdade, busque sempre estagiar. Tá bom? Sempre busque estagiar. E se eu pudesse voltar, eu iria estagiar 1 ano em cada área. Então, se hoje eu tô na área de execução de obras, eu iria para outro escritório numa área de projetos, iria para outro escritório numa área de orçamentos, iria para outro escritório na área de planejamentos, e eu iria ficar mudando e procurando cada dia mais buscar novos conhecimentos, novas experiências, tá bom? Mas eu fiquei só em construtora, fiquei na área de obras e aprendi demais, demais, demais. Eu era responsável por cuidar de um prédio. É, Lógico, tinha o engenheiro responsável, mas eu tava lá. Então, hoje, 1 ano e meio de formada, resolvi seguir como autônoma, tive várias dificuldades no começo. Eu conto bastante sobre isso, tem minha história nos desafios. Eu contei, se você participou do desafio do Telegram, que aconteceu semana passada, eu contei um pouco mais sobre a minha história. Se você não participou, as aulas do desafio estão no curso, tá? Então tem um módulo lá com as aulas do desafio. Se você entrar lá, você vai ver um pouco mais sobre a minha história. Mas também no canal do YouTube, eu tenho um canal. Eu acabei tirando o link da minha bio, mas eu vou voltar hoje. E eu tenho um canal no YouTube onde eu conto também um pouquinho da minha história, como que eu comecei, quais as dificuldades, como que foi minha primeira obra como autônoma, quem me ajudou. Eu sempre falo aqui sobre ajudas, né, essenciais, então o primeiro módulo não poderia ser diferente do meu curso. Eu sempre falo sobre fechar parcerias, fechar você ter amizade com as pessoas da obra, né? Eu lembro que quando eu abri meu Instagram, as pessoas, eu recebi uma pergunta, assim, pergunta não, né? Um depoimento de uma pessoa que ela falou assim: Natália, eu tenho medo de ser tão amigo assim da mão de obra, porque todo mundo fala que eu tenho que mostrar que eu sou maior, que eu tô aqui. E tem essa rixa, né? Achar que engenheiro e arquiteto tá aqui, a mão de obra tá aqui embaixo, na verdade não. Eu e o Guilherme Neri, por sinal, falamos muito isso sobre a live da Cia Color. Eu bato muito na tecla sobre você fazer parcerias com a mão de obra, você fazer parcerias com os vendedores, com os seus fornecedores, você ter amizade. A minha primeira obra, se não fosse o mestre de obra que eu conheci durante a minha faculdade, eu não teria executado ela e não teria me sentido tão confiante para executar também, né? Deu alguns problemas, como sempre dá, e foi por causa dele que eu tive calma, que ele me acalmou e ele falou: Natália, faça isso, Natália, vá atrás de outra pessoa, Natália, eu te indico eletricista, eu te indico encanador. Então foi através dessa amizade que eu fechei com o Rogério, o mestre de obra, que eu conheci durante o meu estágio, que eu executei a minha primeira obra e foi um sucesso, mesmo com imprevistos, mesmo com alguns problemas. Isso deu, não vou mentir aqui para vocês, sempre acontece. Obra, eu até falei aqui esses dias e alguém falou: obra é sinônimo de problema. Sim, obra dá imprevisto o tempo inteiro, do nada acontece alguma coisa e você tem que correr atrás. Então eu vejo que se você for um bom executor, se você é um bom profissional, é aquele que no imprevisto, ao invés de você se desesperar e sair, correr e deixar lá ou mandar qualquer pessoa arrumar, você vai arrumar da melhor forma possível, o mais rápido possível e com o menor custo possível, tá? Isso é o bom executor, não é aquele que evita todos os
os problemas, porque não tem como evitar. Obra sempre vai dar problema. Então, não fique frustrado se você pegou uma obra e deu muitos problemas e você ficou mal por isso. O problema sempre acontece, mas existem formas, existem técnicas que a gente pode fazer para a gente fazer um gerenciamento que dê certo e que a gente possa evitar maiores problemas, maiores imprevistos. E é isso que eu venho abordando no meu curso de gerenciamento de obras sem crise, porque, como eu disse, obras é sinônimo de problema e a gente tem que tirar isso também da cabeça do nosso cliente, né? É muito comum hoje você conversar com algum cliente, conversar com uma pessoa que é fora da área e ela é traumatizada porque foi fazer uma obra e deu problema, deu BO, e aí fala, putz, atrasou a obra, eu gastei mais do que o imprevisto, o engenheiro não me deu atenção, o arquiteto não me deu atenção, o responsável, quem é que seja, não me deu atenção. Então, isso é muito comum, a gente tem que tirar isso da cabeça do nosso cliente, tá? Então, você tá ali para resolver os problemas, essa é a sua função na obra. Então, falando mais sobre o gerenciamento, se você entrou no meu site, tá? Deixa eu abrir aqui, se tem algumas perguntas que eu parei aqui. O Ismael tá aqui. Oi, tudo bom? Tudo bem, pessoal? Vocês estão entrando aqui? Nossa, tem bastante gente, né? Eu vou parar porque senão eu perco o foco. Então, vamos lá. Falar sobre o gerenciamento de obras. O gerenciamento, gente, ele vai muito mais do que você chegar lá no momento, você pegar o projeto e falar assim, ô fulano, vai lá e levanta uma parede de alvenaria aqui pra mim. O gerenciamento não é aquele momento onde você entra na obra e começa. É ali que começa, não é. O gerenciamento, ele começa lá atrás. É na hora que chega o cliente até você e você tem que entender o que ele precisa. O nosso primeiro módulo, ele fala especialmente sobre gerenciamento de pessoas. Se você não dá atenção suficiente para o seu cliente, se você não entende o que ele quer, se você não contrata a mão de obra correta, se você não é amigo deles, como que você vai gerenciar uma obra? Imagina você chegar num ambiente onde você não gosta do pedreiro porque ele chegou atrasado e você já tretou com ele. E ele também não gosta de você porque você sempre chega achando que você está num patamar mais elevado. O seu ambiente de trabalho, ele vai ficar totalmente impróprio para trabalho. Ninguém vai estar feliz para trabalhar ali, entendeu? Então, o primeiro passo é você deixar um ambiente harmonioso, é você ser amigo das pessoas, é você contratar uma mão de obra e em determinadas formas você mostrar que você está ali para fazer o seu papel e que ele também está ali para fazer o papel dele, tá? Então, existem momentos que você tem que saber se portar, você tem que saber se portar na hora de você contratar uma mão de obra, na hora que já está na obra você tem que ser amigo, na hora de você conversar com o fornecedor, de você fechar parcerias com eles. Como assim, Natália, fechar parcerias? É você ter uma amizade tão grande com ele, você mostrar respeito, você mostrar dedicação, que no momento que faltar algum material na sua obra, você possa ligar para ele e falar, fulano, faltou material na minha obra, você consegue me salvar? É exatamente assim que acontece. Você tem que ser verdadeira, você tem que ser realista. Então, quantas vezes eu ligava e falava assim, cara, faltou areia, você consegue me mandar aqui uma carga, pelo amor de Deus, senão vai travar minha obra. Então, essas coisas acontecem, entendeu? Esses previstos. Natália, você não previu? Sim, eu previ, mas as coisas acontecem na obra, tá bom? Então, eu não tô aqui pra mentir pra vocês e pra falar que vai ser tudo mil maravilhas, que não vai ser. Então, o gerenciamento de pessoas, ele vai muito além, o gerenciamento de obras, ele vai muito além do que você só gerenciar uma obra. Você precisa ter um controle também. Então, nessa parte, depois que você entendeu o seu cliente, você vendeu o serviço que precisa, porque às vezes o cliente chega até você. Quem não baixou meu e-book, tá? Eu acho que muita gente aqui ainda não baixou porque chegou essa semana, mas eu tenho um e-book que eu falo muito sobre gerenciamento de pessoas. Então, quem quiser você pode me pedir depois, né, no final da live, me manda um direct que eu vou mandar o link para vocês. No e-book eu falo bastante, eu dou um exemplo, né, que foi quando um cliente chegou até mim e ele tinha a casa pronta, ele ia casar, então, pega os fatos, ele iria casar, falei tudo errado, né? Ele iria casar depois de 5 meses. Ele tinha acabado de comprar a casa e ela já estava semi-imobiliada. Ele precisava fazer uma nova disposição dos móveis da cozinha, que ele queria integrar a cozinha com a sala. E na área de lazer ele iria querer construir
uma bancada para churrasqueira, mudar o piso em volta da piscina e iria quebrar a área de lazer e fazer essa integração. Então ele veio comigo falando isso. E aí eu cheguei, elaborei um orçamento e mandei para ele. O orçamento ele não tava além do preço, ele tava um preço ok. Só que o que eu vendi para ele? Eu vendi tudo, eu vendi execução, eu vendi o projeto, eu vendi maquete 3D, eu vendi acompanhamento, mano, tudo que você imaginar eu vendi naquele projeto. Por quê? Porque eu não entendi o que ele precisava. O que ele precisava? Ele precisava de uma assessoria para trocar os revestimentos e de uma planta, por exemplo, de layout para mudar a disposição do ambiente, mudar os móveis, onde iria ficar qualquer coisa. Ele não queria gastar, ele ia casar. Ele já ia gastar com casamento. Ele acabou de comprar casa, ele já tinha gastado um monte, ele não queria um pacote completo. Então, nesse momento, eu vendi um pacote que ele não precisava e eu perdi o cliente. E era quando eu estava no início da minha carreira. E quando a gente está no início da carreira, a única coisa que a gente precisa pensar não é em dinheiro, gente, é em portfólio. Você precisa ter portfólio, você precisa estar na obra. Você precisa mostrar para as pessoas que você está trabalhando, que você está conhecendo pessoas. Numa dessas, eu teria ido lá, vendi uma assessoria, eu teria acompanhado toda a obra, mesmo que era só uma disposição, a troca de revestimento. Nisso era uma equipe dele, eu ia ter conhecido o pedreiro, que podia ter me apresentado outro pedreiro, que podia ter me apresentado o pintor. E essas pessoas vão me apresentando, até que você vai crescendo, tá bom? Então, através deles também, só dando um parêntese, foi que eu consegui a maioria dos meus projetos de regularização e reforma. Então, logo no começo, o Rogério me indicou o pedreiro, eu peguei ele, eu fiz muita amizade com o Emerson, e o Emerson, ele passou a me passar serviços. Então, ele me passou também os primeiros serviços que eu tive. Então, voltando na parte do vender o seu serviço. Então, você precisa entender o que o seu cliente quer e vender o que ele precisa. Então, às vezes, ele acha que ele precisa do projeto completo, mas ele não tem dinheiro para isso. Então, ele só precisa de uma assessoria, então você vende a assessoria. Por exemplo, se vocês viram aqui no meu Instagram, eu fiz uma regularização de uma fachada, de um prédio, e eu sabia que eles não queriam gastar. E isso já tinha acontecido comigo, então eu já sabia, eu já tô mais... Já sei mais o que o cliente precisa, eu ouço mais, né? Esse é um passo importante, você ouvir mais e falar menos. Então, quando o cliente ele te chama, você não fala, você deixa ele falar. Tá, mas o que você precisa? Você tenta perguntar mais da vida dele. Se ele não... ele me falou que ele ia casar e que ele tinha acabado de comprar a casa. Então, eu entendi que ele já não tinha muito dinheiro. Ele é uma pessoa nova, era empregado, tem a empresa dele, dos pais dele, mas eu sabia que ele estava com corte de gastos. Ele já nem queria. Então, nesse primeiro módulo, eu falo muito sobre você entender o que seu cliente precisa para vender o pacote correto para ele. Se nessa etapa você já não consegue identificar o que ele precisa e você já vende um serviço nada a ver, você já perde o cliente aí. E o mais importante nessa etapa é você ter portfólio, você postar, você entender. E aí muita gente me pergunta, Natália, tá, mas e se nenhum cliente aparece para mim? Você provavelmente, todo mundo conhece, para de inventar mentiras se você falar que não conhece alguém que é da área. Então, antes de eu ter meu primeiro cliente, eu liguei para as minhas amigas, que são arquitetas, que são engenheiras, que já estavam na área, e eu pedi para acompanhar a obra delas. Eu postava falando que era minha obra? Não. Eu acompanhava para aprender. E depois eu ia lá e fazia um post. Então, tipo, assentamento de piso. Acabei de aprender a fazer meu post com as minhas palavras, com as minhas fotos. Nenhum momento era meu. Então, você quer seguir na área de projeto? Qual que é o primeiro passo? Você sentar a bunda na cadeira, entrar no projeto e projetar. Não sei projetar? Entra no YouTube. No YouTube, ele te ensina passo a passo como fazer um projeto. Então, assim, parem de inventar desculpas, tá? É um momento de vocês pararem de inventar desculpas. Pensando em coronavírus, né? Só dando um pause, que eu também não gosto de falar sobre esses assuntos. Vai passar, tá? Vai passar. Como tudo nessa vida, passa. Em Maringá, por exemplo, já tá abrindo tudo, tá? Em cidades maiores não tá abrindo, mas, por exemplo, aqui já tá abrindo, as obras já estão voltando a funcionar. E a hora que isso tudo passar, o que você vai fazer? Você vai continuar culpando o mercado porque ninguém te dá uma oportunidade. Essa é outra besteira que vocês, recém-formados, pensam que uma construtora tem que dar a oportunidade de vocês coordenarem uma obra. Você acha mesmo que uma construtora gigante, uma construtora,
Vai lá e fala assim, você é recém-formado? Eu vou te ajudar, tá? Ó, você pode gerenciar essa obra minha? Você acha mesmo que eles vão fazer isso? Não, eles não vão fazer isso. Porque vocês também não têm capacidade de executar uma obra sozinho. Então, assim, eles não vão te dar, não vão te colocar como engenheiro civil responsável por aquela obra. Vocês vão começar embaixo, vocês vão começar como assessor, vocês vão começar como o recepcionista. Se você entra em empresas grandes, tipo, aqui em Maringá, o grande é Plaenge e Ayoshi. Se você entra nessas empresas, você vai ver que o recepcionista, todo mundo ali, arquiteto, engenheiro, é todo mundo ali, entendeu? Então você entra como um recepcionista e para de culpar, agradece por você ter um emprego, se você quer entrar numa empresa, entra como recepcionista e vai crescendo, mostra serviço, mostra dedicação, faça mais do que ele te pede. A gente já falou muito sobre isso aqui, né? Então, assim, faça mais do que eles estão te pedindo. Tô com calor, né? Tô falando aqui, blá, blá. Vocês estão acompanhando? Deixa eu abaixar aqui. Deixa eu abaixar aqui pra ver como estão, né? Eu vou ler daqui a pouco, porque senão eu perco todo o foco. Então, o primeiro, gerenciamento de obras, tá? Gerenciamento de pessoas. E o que é o curso, gente? Gerenciamento de obras. O gerenciamento, ele engloba vários aspectos, tá? Então, orçamento, planejamento, você ter um controle da sua obra, você fazer um controle de pagamentos, controle de materiais, tudo que entra e sai. Como que você vai controlar uma obra se você tem um orçamento mal feito e aí lá no final você vai apresentar o que foi gasto com aquele orçamento mal feito? Então, assim, um orçamento mal feito que a sua obra iria dar 100 mil, chega no final deu 150 mil. Como que você vai falar pro seu cliente que teve muitos imprevistos? 50 mil não é muitos imprevistos. É falta de capacitação sua de fazer um serviço de qualidade. Então, vamos lá. Existem imprevistos e existem erros seus próprios. Falta de capacitação. Falta de não saber o que fazer. Então, o gerenciamento de obras, ele vai lá do cliente, ele passa no levantamento de quantitativos, ele passa no orçamento, ele passa no planejamento, e aí depois que você passou tudo isso com o seu cliente, depois que você fez várias reuniões com o seu cliente, perguntando para ele quem que vai pagar, porque existem algumas reuniões também que você vai fazer com o seu cliente. Quem que vai fazer o pagamento, como que é a liberação do pagamento, precisa de nota fiscal, porque se for empresa, precisa de nota fiscal. Se for empresa, você precisa fazer uma programação dos pagamentos, porque vai chegar um momento que seu funcionário vai terminar o serviço e o dinheiro não vai estar liberado. Porque quando a empresa é grande, o dinheiro é mandado lá no financeiro, que pode ser lá em outra cidade, para o financeiro aprovar e depois mandar o dinheiro para você. Então, assim, o gerenciamento, ele engloba tudo isso. Esse curso não é de orçamento e não é de planejamento. Nós vamos ter um estudo de caso, onde eu vou ensinar vocês a fazer o levantamento de quantitativos, a fazer um orçamento, a fazer um planejamento e aplicar todas as tabelas, todos os documentos para gerenciar uma obra nesse estudo de caso, tá? Então, assim, Natália, orçamento, entrando nas perguntas que eu mais recebo. Orçamento, você usa Sinap? Não. Vamos tirar esse bagulho da cabeça de vocês de usar Sinap em obras de pequeno e médio porte. Galerinha, eu até falei para vocês que meu irmão é orçamentista da prefeitura e ele trabalha com obras de licitações, obras públicas, e ele mexe com orçamentos. Eu tô tentando convencer ele a fazer um vídeo aqui, mas ele é um pouco tímido, tá bom? Então, depois vocês podem ir lá no perfil dele e encher o saco dele. Se daqui a pouco ele bate aqui e me bate. Então, voltando. E aí, eu conversei com ele sobre essas tabelas, a gente conversa sobre orçamentos, e eu vejo que muita gente fala, Natália, você usa a tabela da Sinap? É o seguinte, gente, a tabela da Sinap, ela paga mais. Ela paga mais. Então, se eu for fazer uma casinha, por exemplo, usando a tabela da Sinap, enquanto a tabela da Sinap, sei lá, paga R$80 o metro quadrado de assentamento de revestimento, a sua mão de obra local, ela tá cobrando 60. Então, como que você vai colocar 80 numa casinha que você precisa ganhar? O objetivo de você construir uma casinha é você lucrar mais. Então, assim, a tabela da Sinap, ela só serve para obras públicas, obras de licitações. Então, não perca tempo. Vocês estão pegando aqui anota isso, anota para depois ninguém mandar mais aqui. Tabela da Sinap só serve para obras de licitações, obras públicas.
tá bom? Porque a tabela da SINAP, ela te dá uma segurança daquilo que está pagando, entendeu? Ela encobre aquele negócio. Então, como que eu vou explicar? As licitações é um monte de empresas que entram, que buscam executar aquela obra. Entende? Então, por isso que é obra de milhões, é obra de 5 milhões, 10 milhões, 100 milhões, é um monte de coisa. Então, precisa estar muito bem estabelecido. Então, tabela da SINAP não se usa para obras de pequeno e médio porte. Se você está começando agora, você não vai pegar obras de licitações. Por que não, Natália? Porque para você entrar no edital de obras de licitações, você precisa ter uma construtora, já ter construído milhares de metros quadrados, tem uma burocracia enorme. Não é tipo assim, abri uma construtora hoje e tô entrando nas obras de licitações. Não é assim. Então, assim, você já tem que ter um histórico de obras, um histórico da construtora. Então, assim, se você tá começando agora, não perca seu tempo procurando na tabela da SINAP aqueles 1.375.000 insumos que tem lá dentro, o preço, porque seu orçamento vai dar lá em cima, vai dar muito mais caro, tá bom? Você tem que fechar com pessoas do local, orçamentos locais, com a mão de obra local. Por que local? Porque eu passar também o preço da minha mão de obra aqui vai variar para quem está em São Paulo, Rio de Janeiro. O preço do material varia. Eu postei no desafio lá que o preço da lajota, que para mim custa 40 centavos, em São Paulo estava custando R$1, entendeu? Então, o custo de vida em capitais é mais caro. Ou seja, eles recebem mais também. Se você não sabe disso, agora você sabe, tá bom? Então, eles recebem mais pelo custo de vida que é nas grandes cidades. Aqui o custo de vida é menor e o custo da mão de obra aqui para mim é menor. O custo dos materiais aqui para mim é menor. Não tem como cobrar o preço de grandes cidades aqui. Então, assim, mais uma vez focando. Tabela da SINAP só se usa para obras de licitações. Para obras de pequeno e médio porte, então, pequeno, médio porte, reformas, regularizações, casas, até casas, mansões, você vai construir com mão de obra local, tá bom? Mão de obra local. Você precisa saber quanto custa a mão de obra na sua cidade, quanto custa os materiais da sua cidade. Então, o objetivo do estudo de caso, eu já vou falar para você o que não é vocês aprenderem a orçar, levantar quantitativo, apesar que tem isso, nós vamos levantar tudo isso. Eu vou ensinar para vocês as etapas de uma obra também, mas é também para vocês fecharem parcerias, que foi o objetivo do nosso desafio. É vocês orçarem quanto custa o levantamento de alvenaria, quanto custa para pintar uma parede, qual que é o rendimento de uma lata de tinta. Cara, você não sabe qual que é o rendimento de uma lata de tinta? Como você vai fazer um orçamento? É o básico que vocês precisam saber, é o básico. Então, assim, por que você vai usar a tabela da SINAP se você não sabe o básico? O básico precisa estar gravado aqui na sua cabeça. E você precisa fazer o básico para aprender o básico, entende? Então, assim, o orçamento, ele vai ser um banheiro. Natália, por que um banheiro? É uma coisa tão pequena. Aí que vocês se enganam. O banheiro é um dos cômodos que tem banheiro, lavanderia e cozinha. É um dos cômodos que tem todos os tipos de mão de obra. Então, você vai começar, você vai ter pedreiro, você vai ter azulejista, você vai ter o gesseiro para fazer o fosso, você vai ter encanador para passar a tubulação, você vai ter eletricista para passar a parte elétrica, você vai ter o pintor, porque vai pintar uma parte, você vai ter marmoraria, porque você vai fazer uma bancada esculpida no porcelanato, no nosso caso, você vai ter marcenaria, você vai ter esquadrias, instalação de esquadrias, você vai ter box, vidraceiro. Se você for fazer uma sala ou um quarto, por exemplo, você vai ter o quê? Você vai ter pintura, eletricista para passar um fiozinho lá e passar um revestimento no seu piso. Então, eu escolhi o banheiro porque é um banheiro que eu fiz, era um projeto arquitetônico em 3D, que eu fiz no Sketch e eu fiz para uma amiga minha, que ela vai reformar o banheiro dela. Então, tem o antes e tem o depois. Tá bom? Então, nesse banheiro, nós vamos fazer o levantamento de quantitativos, nós vamos de tudo. Analisar o banheiro antes, analisar o banheiro depois, levantar quantitativos, fazer o orçamento de todos os materiais, parte elétrica, parte hidráulica, quanto que custa uma lâmpada, você vai aprender aqui quanto custa uma lâmpada, você precisa saber. Quanto custa uma lâmpada de LED? Quanto custa para o seu eletricista instalar seu chuveiro? Você sabe quanto custa? Então, você precisa saber quanto custa para ele passar uma fiação e ligar o seu interruptor. Você precisa saber.
Quanto custa para fazer um nicho esculpido no porcelanato? Você precisa saber. Então, eu vou ter o detalhamento dos nichos, e o detalhamento da bancada, detalhamento de móveis. Nós vamos ter o gesso. Quanto custa pro seu gesseiro fazer 1 m² do seu forro de gesso? Então, são etapas básicas que acontecem em todas as obras que você precisa fazer. Ah, Natália, eu queria saber fundação. Entra lá no meu canal do YouTube que tem orçamento de fundação de uma casinha inteiro. Pode entrar lá e fazer. Então, isso daqui não é pra você ficar ensinando você a fazer o orçamento, tudo. É para você aprender as etapas de uma obra. Nesse caso, a gente está falando de uma reforma. Só que vocês vão receber uma planilha de preços e nessa planilha de preços vocês vão ter mais ou menos, que é para vocês preencherem aí na cidade de vocês. Então, quanto que eu pago em todas as minhas mãos de obra? Assentamento de porcelanato, 30 por 30 é um preço. Assentamento de porcelanato, 90 por 90 é outro preço. Se você for fazer uma parede de tijolinho, é outro preço. Então, assim, são coisas que você precisa saber. Num orçamento básico, é o básico que você precisa saber. É o básico que seu cliente pode te perguntar, que seu amigo na mesa do bar pode te perguntar e você precisa receber, você precisa responder. Então, é essas coisas que eu quero ensinar vocês, tá bom? E nessa tabela de preços, voltando, eu vou passar para vocês etapas de uma obra. Então, eu vejo, hoje mesmo eu recebi a lista aí, eu não sei, a Liz, eu conversei com a Liz hoje, eu não sei se ela tá aqui. Eu já vou responder todo mundo aqui. Eu não sei se a lista aqui, mas hoje ela me perguntou, Natália, vai ter sobre as etapas da obra? Sim, então nós vamos falar sobre as etapas de uma obra, qual que é a primeira etapa, se for uma obra do zero, quais são os serviços iniciais? Quais são? Vocês sabem responder quais são os serviços iniciais de uma obra do zero? Tá lá o terreno, o que você vai fazer? A primeira coisa é você fazer a ligação de água, luz, você fazer instalações provisórias, que é o banheiro, o almoxarifado, o refeitório para eles comerem, um lugar para eles guardarem as coisas dele, ficar seguro, então você precisa fazer uma tranca, você vai fechar a sua obra, vai construir um muro agora, você vai entrar depois na parte de terraplanagem, você vai entrar nessas partes. E agora numa reforma, quais são os serviços iniciais de uma reforma? Então, por exemplo, eu tenho uma casa lá e essa casa já existe. Quais são e eu vou reformar ela estava abandonada. Quais são os serviços iniciais? Então, se tem fazer água e luz, né? Água e luz, você vai ter que ligar, porque se a casa está abandonada, você vai ter que ligar. E outros serviços iniciais que eu acho importante, que é muito importante as pessoas não se tocam, é sobre o fechamento da obra. Então, eu peguei uma casa abandonada e eu reformei ela, foi a minha primeira obra. Eu sempre gosto de dar o exemplo dela. E a primeira coisa que eu tive que fazer é fechar a obra. Porque assim, a cerca elétrica foi cortada, eles invadiram e tinha muitas janelas que davam para a área externa e elas estavam quebradas. Então, o primeiro passo eu chamei o serralheiro, porque eram janelas muito antigas, feitas de aço, pesado pra caralho. E aí eu chamei o serralheiro para ele consertar. Então, o primeiro passo foi eu trancar a obra. Eu tranquei toda a obra. Por quê? Porque se alguém entra e eu tô com um monte de material lá dentro, é roubado. E como você vai falar pro seu cliente que você é incompetente e você não trancou a obra e deixou a obra pra Deus quiser lá dentro? Oi, meu querido, eu sou incompetente e não tranquei a obra. Então, assim, passo 1, trancar a obra. Outra coisa importante, lá tinha um forro, era um forro de... Ai, não lembro do que era. Policarbonato, eu acho que era. E aí, o forro, ele tava muito antigo e ele tava com uma rachadura. Até que a gente olhou aquilo, falou, vamos dar uma olhada. E por acaso, quando a gente entrou lá na obra, era uma semana de chuva e tava molhado. Então a gente falou assim, tá vindo água de algum lugar. Então a gente foi olhar a parte de cima da casa, porque ela tava abandonada já fazia uns 5 anos. Então assim, a gente teve que trocar um toldo, porque tava chovendo. Imagina você tá num período de muito sol, aí entra na parte de você trocar seu revestimento, pintura, e chove exatamente nessa semana e estraga toda a sua pintura. Ou pior ainda, é na hora que o seu cliente entra com todos os móveis, chove e estraga os móveis dele por incompetência sua. Então, isso teremos também no nosso pacote.
não é o ponto principal, mas eu vou ensinar vocês a pensarem como executor, como um engenheiro, como um arquiteto que vai executar a obra, vocês ficarem ligados para sequências de atividades que acontecem numa obra, serviços iniciais de uma obra do zero, de uma obra reforma, e depois o que vai, serviços de demolição, o que você precisa na demolição? No levantamento de alvenaria, o que você precisa? Lajota e a massa para assentar. O que vai na massa? Você vai ter que comprar. Então, nessas etapas, eu vou colocar mais ou menos um geralzão do que vocês precisam. Precisa alugar equipamentos, são coisas que a gente tem que pensar também, tá? Então, você vai bater o concreto na obra ou você vai pedir da concreteira? Qual que vale mais a pena? Essas coisas eu não vou estar falando para vocês qual que vale mais a pena, mas eu vou estar colocando lá para vocês. Mas se você tiver dúvida também do concreto, você pode ir no meu canal no YouTube, que também tem lá se é melhor concreto batido na obra ou concreto da concreteira, tá bom? Então, nós vamos ter uma etapa, uma tabela, onde eu vou falar sobre as etapas da obra para ensinar vocês sobre isso, tá? Vou passar os preços, então, com a tabela de preços, vai ter para vocês preencherem aí no local de vocês. Como eu disse, o preço de mão de obra e o preço de material varia de lugar para lugar, de local para local. Então, eu vou passar uma tabela para vocês que eu uso aqui. Aí, vocês, aí na cidade de vocês, vão procurar quanto custa a mão de obra de determinada atividade aí. A partir do momento que você preencher essa tabela, você vai fazer o seu orçamento rapidinho. Vai ter também o preço de louças e metais, que muita gente tem dúvida. Vocês sabem quanto custa uma bacia sanitária? Se você for fazer um orçamento de interiores, por exemplo, é capaz que você tenha que orçar louças e metais. Então, nós vamos estar orçando louças e metais, acabamentos, quanto que custa um interruptor, um acabamento de interruptor, uma lâmpada. São detalhes básicos que um dia você vai precisar na sua casa e você precisa saber o preço disso. São assuntos que, a hora que você estiver na mesa do bar, conversando com seus amigos, e alguém te perguntar, nossa, tô reformando, quanto custa será para assentar aquele revestimento? Você precisa saber. Então, você precisa entender que existem várias mãos de obras com existem diferentes mãos de obras que variam o preço. Então, por exemplo, o que eu dei para vocês, o assentamento de revestimento, ele varia conforme o tamanho. Por quê? Pelo grau de dificuldade, pelo tamanho. Então, uma parede de tijolinho, o custo por metro quadrado é muito mais caro do que um revestimento, por exemplo, de 30 por 30, 60 por 60. Por quê? Porque ele vai ter que colocar tijolinho por tijolinho aqui, assim, ó. Então, você imagina o tempo que o seu pedreiro, o seu azulejista gasta para colocar uma parede de tijolinho é muito maior do que o tempo que ele gasta para colocar um porcelanato de 1,20 por 1,20, por exemplo. Então, isso que eu quero ensinar para vocês no estudo de caso. Nesse estudo de caso, então, relembrando, nós vamos fazer o levantamento de quantitativos. Então, para quem não sabe, também vai ser uma ajuda. Porém, vai ser tudo no sketch, tá? Vai ser tudo no sketch. Vocês vão receber o projeto completo, tá? Detalhamentos, plantas, levantamento de quantitativo, nós vamos orçar todos os materiais. Depois que a gente orçar tudo, a gente vai preencher as tabelas. A tabelas, aí essa parte entra no controle da obra. Como assim? Existem prazos para a gente comprar determinados materiais. Então, a gente vai fazer o planejamento de um banheiro. O banheiro ele vai ser executado em 3 semanas. Tá? Então, o planejamento a gente tem que colocar dentro dessas 3 semanas. E aí, quando que vai começar determinada atividade? O que vocês precisam saber é que quando, por exemplo, a atividade nesse caso não vai ter, mas o levantamento de alvenaria começar, a gente precisa estar com a nossa lajota na obra pelo menos um dia antes. Então, a mesma coisa vai ser no banheiro. Quando eu for pintar, eu preciso que o material de tinta esteja na obra um dia antes. Quando eu for colocar os revestimentos, eu preciso que os materiais de revestimento estejam na obra um dia antes. Qual que é o prazo de compra? Qual que é o prazo que a empresa me dá para receber? Então, os serviços, antes dos serviços iniciais, que eu gosto de falar, depois do orçamento, a partir que o orçamento foi aprovado, existem alguns serviços que a gente também tem que focar. Por exemplo, marcenaria, marmoraria, estofados, essas coisas que demoram tempo para serem fabricados. Então, imagina só, eu tô lá na minha obra, e aí acabou tudo, tá na hora de instalar a marcenaria e a marmoraria, só que eu não
não fui atrás e eu decidi ir atrás agora. Achei que se eu fosse lá, ele ia me fazer em 2, 3 dias os móveis. E na verdade ele pediu 45 dias para fazer os móveis. Então você imagina a cara do seu cliente a hora que você mostrar que tá toda a parte bruta, a parte que mais demorava, tá pronta e você não tem os móveis porque você não encomendou lá atrás. Então a sua bancada esculpida não foi encomendada lá atrás. Você não comprou mais porcelanato para fazer a sua bancada, você só comprou o porcelanato para fazer para revestir a sua parede. Então isso também entra com alguns serviços antes ainda dos serviços iniciais. A partir que aprova o orçamento, você já tem que fechar contrato com essas empresas que pedem um tempo para fabricação, tá bom? Então a gente vai falar bastante sobre isso. Nossa, deu 40 minutos já. Vou dar uma lida aqui nas perguntas para eu dar uma respondida. Então, se vocês quiserem, eu falo bastante, né, pessoal? Espero que esteja claro aqui para vocês. Tá muito claro o que eu tô falando. Você tem mão de obra de confiança para fazer essas coisas? Com certeza tenho, mas um dia eu também fui como a maioria de vocês que não tem mão de obra, não conhece, né? Então foi no teste, já me ferrei muito, já me deixaram na mão, tá bom? Mas essas coisas a gente consegue mudar, né? Quando as pessoas deixam a gente na mão, a gente consegue ir atrás de outras pessoas, né? Conseguir novas mãos de obra porque a gente tem amigos, né? Então eu já tive mão de obra por indicação que foi uma bosta e outras coisas que valeram a pena. Então, um vai indicando o outro, fala, meu primo aqui é bom, esse cara eu trabalhei em obra passada e é bom, ele foi muito gente boa comigo. E assim, você vai testando a sua equipe, gente, não tem segredo, você tem que testar a sua equipe, tá? Você tem que testar. Não. Mas pro médico, você tá comparando médico com engenharia, não vale a comparação, aqui não vale, entendeu? Até porque o médico ele tem especialização, tem residência, tem o caralho é quatro. A gente faz faculdade e depois tá sorto, né? Então, mas também não sai operando qualquer amigo. Exatamente, né? O... Boa noite, muito boa live, só mais caro. Gabriel, vai ter engenheiro. Pra quem está começando, a Natália é a mãe da área. Isso mesmo, Félix. Espero que vocês estejam gostando aqui da live. Então, se alguém tiver mais alguma dúvida sobre o curso, tá? Vocês podem me perguntar, tô dando uma respirada aqui, que eu falo muito, muito mesmo. Então, eu espero que vocês estejam gostando. Algumas coisas que vão ter também no curso, isso vale para todas as áreas, Nath. Gente, tô lendo aqui, tô voltando. Porque eu deixo parado, senão eu perco todo o foco. Perco todo o foco. Mas tô muito feliz com essa live. Para quem não sabe, o curso fecha hoje. O curso fecha hoje 11h59, tá? Por que ele fecha hoje? Porque a gente não vai deixar aberto, tem vagas limitadas. Como eu disse pra vocês, eu sinto muito falta de atenção quando eu fecho algum curso, porque quando a gente tem uma dúvida, a gente tem que ter a resposta dessa dúvida o mais rápido possível, né? Então, como eu sou sozinha na parte de responder tudo isso, né? Eu tenho uma equipe, eles cuidam da parte de marketing, cuidam tudo, mas na parte de engenharia. E quem vai tirar as dúvidas de vocês vão ser eu. Vão ser eu não, né? Vai ser eu. Então, eu não consigo dar conta de muitas pessoas. Então, tem uma vaga limitada, a gente deixou aberto até hoje, exatamente para tirar algumas dúvidas. Eu vi que muitas pessoas estavam com dúvidas no curso, estavam com dúvidas sobre algumas etapas, igual essa etapa, se a gente vai aprender sobre as etapas da obra, então a gente vai estar aprendendo sobre isso. Para quem não viu, tem um bônus super especial, né? Eu acho que vale a gente contar aqui. Eu já falei muito para vocês que um diferencial na apresentação de um projeto é você apresentar uma planta baixa humanizada. E nada melhor do que o Photoshop para isso. Então, como muitos de vocês me pediam isso, eu postava planta baixa humanizada, tem vontade de aprender o Photoshop, eu dei esse bônus para vocês. Então, todas as aulas estão gravadas, vocês vão receber uma biblioteca completa de todos os blocos de Photoshop para vocês aplicarem no projeto de vocês, tá bom? O curso de Photoshop, ele não é só para vocês aprenderem a fazer uma planta baixa humanizada. Eu aprendi Photoshop e hoje eu faço todos os meus posts, tudo que eu precisar, todas as imagens, todas... Gente, tudo, absolutamente tudo eu uso o Photoshop. O Photoshop, ele
cara, é perfeito, é um programa maravilhoso. Então eu ensino os comandos para vocês fazerem uma planta baixa humanizada, para não fugir muito da engenharia. Só que se vocês aprenderem, vocês vão usar o Photoshop para tudo. Existem projetos onde a pessoa só quer uma assessoria. E aí você vai lá e tira uma foto e você consegue mudar os revestimentos só nessa foto através do Photoshop, colando imagem. É uma cola de imagens do Photoshop. Então, se você tem dúvida, se você tem curiosidade, você vai ganhar esse curso completo. É a forma mais fácil, é um curso, é um curso que se você procurar na internet, você não vai achar por menos de 300. E eu tô te dando ele aqui no combo do gerenciamento de obras. Então, para você aprender esse curso, pode buscar aí, tá? Se buscar aí na internet, vocês vão ver quanto custa um curso de Photoshop. E é muito bem explicado, tem uma biblioteca maravilhosa. Fora isso, os bônus são... Deixa eu ver aqui que eu já me perdi. Elaboração de contratos. Então, isso também é um ponto principal, né? Se você tá começando agora, entenda que você precisa elaborar contratos. Eu falo muito sobre isso no primeiro módulo. Por quê? O que acontece? Entrando na parte de contratos. O contrato, gente, o contrato tem dono. Então, vamos começar aí. O contrato tem dono. Então, se você tá assinando o contrato com o fulano, a hora que a esposa dele, a hora que os filhos deles aparecerem, você tem o contrato assinado com ele. Por quê? O que acontece? Eu assinei o contrato com uma pessoa e a gente reformou toda a sala dele, papapá, papapá. A hora que tava pronta, chegou a esposa lá e, não gostei dessa cor, não gostei desse móvel, não gostei disso daqui, queria que mudasse tudo. E é o seguinte, o projeto e a execução estava fiel. Gente, era igual, você colocava uma foto do projeto, uma foto da execução estava fiel. Foi o projeto que o meu cliente aprovou. E eu não tenho culpa se a mulher dele não viu. O projeto era dele, do escritório dele. Chegou a mulher dele lá, queria mudar tudo. Então, assim, o contrato, ele tem dono. Pode mudar? Pode mudar, mas você deixa muito bem claro que qualquer alteração de contrato vai alterar algumas coisas. Uma, prazo, porque a gente vai ter que mudar. Duas, o custo dessa mudança, então vai ter um custo para ele e também vai ter um custo seu, porque ninguém trabalha de graça. Então você pode falar assim, Natália, eu tô no começo, eu vou fechar, eu vou cobrar mais dele. Vai porque você não trabalha de graça. Então coloca isso na cabeça de vocês. É melhor vocês ser contratado por você ser bom e ter um preço mais caro e fazer um trabalho correto, do que você ser contratado por ser o mais barateiro. Ninguém quer ter fama de mais barateiro, tá bom? Então assim, o meu preço é o mais barato? Não é o mais barato. Mas também eu faço um serviço com qualidade, tá bom? Então entende o seu cliente, dê segurança para ele, até porque mostra para ele que se fosse ele no seu lugar, ele não trabalharia de graça. Você não tá ali de brincadeira, você não tá ali de besteira. Então, assim, preste atenção que contratos têm dono. E além disso, eu vou dar um modelo de contrato para vocês usarem na obra de vocês. Natália, quanto custa um contrato? Vamos conversar de valores, né? Então, um contrato custa em média R$ 300. Então, assim, se você tá pegando uma obra agora, você vai ter que correr atrás de um advogado para ele fazer um contrato para você, e aí demora tempo, aí ele pede uma semana, e você vai falar pro seu cliente que acabou de aparecer que você vai precisar de mais uma semana, porque você não tem contrato, e você vai ter que já desembolsar na cara do gol 300 pila. Então, assim, eu já tô te dando um modelo de contrato, tá bom? Proposta de orçamento, muita gente tem dúvida. Natália, eu peguei o projeto, como que eu vou apresentar esse orçamento para ele? Eu postei muita coisa hoje no meu stories, né, sobre apresentação de orçamento. E eu vou estar mostrando para vocês como que eu também faço a apresentação do orçamento, não tem segredo, já falei muito aqui no stories para vocês, mas eu vou estar mostrando ainda mais elaborado isso para vocês. Então, esses são os bônus, né, o estudo do projeto e tudo mais. Algumas coisas sobre o gerenciamento. Deixa eu ver se vocês falaram mais alguma coisa. Eu acho que eu falei tudo. Quando encerra? Encerra hoje, 11h59. Parabéns, Natália, excelente profissional, muito obrigada. Já comecei o curso, muito bom. O curso é muito bom, esperando ansiosamente o módulo 2. Falando sobre isso, né, sobre os módulos, eu preferi disponibilizar os módulos por partes. Por quê? Porque eu vejo que quando a gente começa um curso, a gente fica muito eufórico para terminar. E eu quero dar um tempo para vocês fazerem cada módulo com calma. Então, do módulo 1 até o módulo 2, vocês tiveram 10 dias. Para quem comprou no primeiro dia, para quem não comprou,
depois de amanhã, dia 14, está saindo o segundo módulo. E aí vocês vão ter um tempo de elaborar, um tempo de pensar, um tempo de fazer os exercícios. Tem exercícios também, tá? Em cada módulo eu passo uns exercícios que é para vocês fixarem, para vocês pensarem bem, tá? Então, ele é muito mais amplo, ele tem muita coisa. Ele tem, se eu não me engano, acho que vai ter 5 módulos ele, né? Fora os, como que fala? Fora os bônus. Então, acho que vai ter 5 módulos. Outra coisa que eu acho que eu não falei muito sobre o controle da obra, né? O controle da obra, a gente vai falar também bastante sobre os cronogramas. Então, eu até entrei, mas eu sempre entro no assunto e aí eu já me perco, né? Já vou para outro assunto, já faço umas. Então, no controle de obra, a gente vai falar bastante sobre como fazer um controle de obra. E vocês vão ter todos os documentos. Controle de materiais, como que você vai programar pagamentos, como que você vai fazer uma reunião com seu cliente, reunião sobre pagamentos, reuniões sobre medição. Você precisa pegar os dados da obra, então eu vou te dar tudo que você precisa pegar, os dados com o seu cliente, se precisa de documento, porque você precisa fazer contratos, você precisa, seu cliente vai fazer boleto, então você precisa fazer um cadastro nessas lojas. Então, para que isso não aconteça e dê problema, lá na hora que você precisar fazer um cadastro e você ter que pedir para o seu cliente, eu já vou te dar o documento para você já pegar essas informações antes e você, na hora que precisar fazer um cadastro, já fazer e não atrasar a sua obra. Essas coisas sempre acontecem. Você compra um material de última hora, precisa fazer o cadastro, aí demora para aprovação e demora um monte de coisa. Então, essas coisas acontecem. Outra coisa também vão ter checklist. Peguei uma reforma, Natália, o que eu preciso fazer? Um checklist. Eu preciso medir parede, preciso medir uma viga, preciso medir as portas, preciso medir o quê? Então, eu vou te dar um checklist que toda vez que você pegar uma reforma, por exemplo, você vai lá e vai estar, medir a parede, medir a viga, medir a janela, medir. E vai ter uma sequência, um checklist mesmo de tudo que você precisa medir, tudo que você precisa anotar na hora que essa obra começar, tá bom? Então, para quem printar agora, lembrando, né? Para quem printar agora vai concorrer a um curso. Então, você tem que printar, postar nos stories e me marcar, claro. E espero que o seu Instagram seja aberto, senão eu não consigo ver, né? E outra coisa. E aí, mesmo que você já comprou o curso, você pode estar concorrendo. E se você ganhar e você já comprou o curso, nós vamos te reembolsar sem problema nenhum. Então, esse curso é válido para todo mundo. Então, o sorteio só vai sair amanhã, tá bom? Amanhã. Então, todo mundo tem até meia-noite para postar. Todo mundo posta até meia-noite. Chegou amanhã, eu vou fazer o sorteio. Se você comprou o curso, você vai ser reembolsado. Se você não comprou, você vai ganhar. Tá bom? E o curso vai abrir de novo? Não tem data prevista para abrir de novo. E quando abrir, um dia vai abrir? Um dia vai abrir, provavelmente. Mas vai ser nesse preço? Não, não vai ser nesse preço. Nunca mais será nesse preço. Então, assim, aproveitem agora que é a sua última oportunidade, tá bom? Gente, a live foi muito legal, tá? Muito legal. Eu falei muita coisa, espero ter esclarecido as dúvidas de vocês. E o acesso e o curso tem duração? Tem de 2 anos, tá? 2 anos. Então, tem bastante tempo para vocês aprenderem. Tem bastante tempo para tirar as dúvidas. Então, por que vai demorar também para abrir? Não adianta nada eu abrir mês que vem, sendo que vocês começaram o curso agora e até lá vocês não vão ter terminado o curso. Então, eu não vou conseguir dar suporte também. Então, não tem data prevista para abrir de novo. Vocês entendem? Que eu tô focada em dar total atenção para vocês. Para quem comprou o curso agora. Então, é a última oportunidade. É a primeira e única que vai estar nesse preço. Vocês vão ter um bônus também. Não sei se nas outras vezes eu vou colocar esse bônus, tá? O bônus da planta baixa humanizada. É um extra muito bom mesmo. Então, aproveitem e printem aí. Vamos fazer uma pose? Por que é esse dedo, gente? Acho tão pai isso, mas eu tô aqui. E eu quero ver todo mundo lá, espero que vocês estejam printados. Se vocês aprenderam alguma coisa. Também, gente, quem quiser o e-book, e nós temos um grupo no Telegram onde eu posto conteúdos exclusivos, e é exclusivos mesmo. Então, o que eu posto no canal no YouTube e o que eu posto no Instagram não é a mesma coisa que eu posto no Telegram.
No Instagram, Telegram. Não é a mesma coisa. Então, se você estiver no grupo, se você não estiver, você me manda um direct aqui agora. Eu vou estar mandando o link do e-book para vocês, para quem quiser baixar o e-book. Quem quiser só entrar no grupo do Telegram, também posso mandar o link do Telegram. Apesar que eu acho que eu vou colocar na minha bio, tá? Então, muito obrigada por vocês terem participado. Foi muito legal. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu gosto muito de fazer essas lives. Acho muito legal. Adoro a interação de vocês. Eu tô gostando cada dia mais. E é isso. Temos 6 minutos de live, se alguém quiser mandar mais alguma coisa. Senão vai fechar e eu vou deixar salvo aqui até amanhã. Não vai adiantar nada, né? Porque se você perder a oportunidade até meia-noite, você não vai comprar mais o curso e não vai fazer mais parte desse curso. E se você tem dúvida até agora, meu querido, é melhor você nem comprar, porque também não tô querendo você lá dentro se você tiver dúvida. Eu quero pessoas que queiram aprender, que queiram sair da inércia e começar do zero, tá bom? Ai, gente, vocês são demais, muito fofos. Então vamos terminar? Muitíssimo obrigada, um beijo. E se alguém tiver alguma dúvida, manda agora no direct e printa esse negócio. Um beijo!